fiz o concurso em 2008, o último concurso que houve, ingressei no IPEA em junho de 2009. Eu ingressei no IPEA no concurso 2008-2009. Eu ingressei no IPEA em 2009, foi no último concurso público que o IPEA realizou. Já tem mais de 10 anos que esse concurso ocorreu. E eu entrei no IPEA na diretoria de Estudos e Políticas Sociais. A nova diretoria de estudos sobre o Estado, que estava sendo criada no marco do planejamento estratégico, que estava em curso naquele momento. Então eu fui compor a equipe que construiu essa diretoria, assumindo a coordenação de estudos sobre justiça, que estava sendo formada dentro dessa diretoria. Entrei na área da assessoria de comunicação, onde eu fiquei o tempo todo, nunca mudei de departamento. A minha entrada no IPEA foi, eu tinha muitas expectativas com relação ao Instituto, porque se trata de uma das maiores instituições de pesquisa, com um corpo técnico bem amplo, né, diversificado, e com a perspectiva também de trabalhar com pesquisa diretamente aplicada à resolução dos dilemas e problemas da sociedade brasileira, que difere um pouco do perfil de pesquisa que a gente realiza nas instituições mais acadêmicas. O IPEA é extremamente diverso, pensam furiosamente sobre tudo. Saiu da caixinha econômica há muito tempo, né? A ciência política, a sociologia. Uma instituição de Estado, de excelência na produção de conhecimento e em colaboração, né, com o ambiente acadêmico, que era onde eu estava naquele momento. Nesse período, o IPEA vivia um período muito rico, muito interessante em termos de possibilidades de trabalho, de pesquisa. O volume de informação que o IPEA produz e o número de análises consistente que os técnicos do IPEA fazem é absurdo, assim, no bom sentido, né? É muito grande. E tem coisas espetaculares que são produzidas no IPEA. O rol de experiências que eu pessoalmente acumulei e que coletivamente nós acumulamos foi riquíssimo, né? Riquíssimo, super instigante, super interessante poder participar disso, fazendo interlocução das necessidades de resolução dos problemas sociais, mas olhando para isso a partir dos próprios sujeitos, né, imersos nos territórios em que a vida e o trabalho vicejam. Assuntos que afetam as publicações do IPEA, os servidores do IPEA, esses são assuntos nacionais, né? O IPEA é uma agência uma agência de pensar desenvolvimento. Então, se ela é isso, né, os servidores têm essa função pública, isso é inevitável. Os assuntos do dia são os assuntos nacionais mesmo. Toda organização vista de dentro é diferente de vista de fora, certo? É muito, muito difícil que a imagem organizacional externa que você projete seja absolutamente coerente com o que você de fato é. Todas as instituições têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, e estar dentro dela te permite conhecer isso com um grau de profundidade completamente distinto de quem está fora. Entre os IPEanos há sempre uma sensação de crise eterna, né? Que está muito ligada à indefinição do IPEA como uma instituição de pesquisa ou como uma assessoria técnica de governo, né? E, inclusive, há uma dicotomia entre pesquisa acadêmica e um trabalho mais técnico, né, de monitoramento, de construção de políticas e de planejamento das ações de Estado. Sabe que a gente vive, né, nessa nossa eterna crise de identidade, né? O IPEA foi um órgão que foi constituído no final dos anos 60 com uma característica muito específica, né, de ser um órgão de produção de conhecimento voltado ao sistema de planejamento, né? As crises do sistema de planejamento, o desmonte do sistema de planejamento no Brasil a partir dos anos 90, fizeram com que essa ligação se perdesse, né? Nós não temos um papel institucional normativamente atribuído
que faça com que nós possamos ter um grau de penetração e de decisividade sobre o que o Estado faz ou deixa de fazer, que nós tínhamos quando nós exercíamos, né, essa função mais bem desenhada. Então, o que se preservou fundamentalmente foi o nosso caráter de centro de produção de conhecimento e suporte ao processo de tomada de decisão do Estado, né, fazendo um pouco o meio de campo ou a intermediação, a interlocução entre o Estado e a academia. Esse papel nos sobrou, mas a nossa capacidade como organização, né, de impor determinados tipos de pontos de vista, né, ou de fazer com que a atuação do Estado se desenvolva numa determinada direção, essa nós perdemos. É um reflexo de uma estrutura que é maior que o IPEA, que é um sucateamento do serviço público em geral, né? Mesmo com todos os limites, os dilemas e, né, as diferenças de conjuntura, maior ou menor acesso a recursos, o IPEA oferece aos pesquisadores excelentes condições de trabalho, sobretudo se compararmos com a realidade do trabalho fora do Instituto, na estrutura pública, ou mesmo no setor privado. A associação foi, né, se apresentar aos novos servidores e foi uma sessão bastante controversa e ruim, e a imagem que a associação deixou nos técnicos que estavam ingressando naquela turma não foi boa. A FIPE eu conheço desde que entrei, mas eu só ingressei no corpo associativo em 2017. Eu acabei me associando imediatamente, porque eu acredito em estar sempre vinculado ao sindicato da minha categoria, seja ela qual for no momento, né? Então sempre fui sindicalizado e não iria deixar de ser. Mas a impressão não foi das melhores. Em seguida que eu entrei, houve a eleição, e aí houve uma mudança da diretoria, e aí houve uma melhora significativa. Iniciou-se o processo de construção, né, de um melhor relacionamento da associação com os técnicos. A leitura que eu tinha durante um tempo era que parte significativa das atividades da associação eram consumidas em demandas corporativas. Porque a FPE é uma associação muito presente, né? Essas questões mais, digamos assim, trabalhistas, a IPEA está sempre em cima disso já desde o início. Essa é uma pauta muito importante para a associação, né? A associação ela sempre procura, né, ter representação de servidores dos mais diferentes cargos, ela se preocupa muito, né, com a questão, né, dessa reconformação das carreiras, mas enquanto isso não é possível também em atender aos interesses dos servidores, independentemente do cargo que eles ocupam. É importante também apontar que o IPEA não se define apenas pela realidade dos técnicos de planejamento e pesquisa. Tem uma gama variada de trabalhadoras e trabalhadores nesse órgão, e a realidade é muito distinta para cada um desses segmentos. Quanto mais melhores, mais bem equilibradas, equacionadas e produtivas sejam as relações internas trabalhistas, por exemplo, do IPEA, obviamente melhor para a sociedade, porque o IPEA consegue cumprir melhor sua função. Então a IPEA tem um papel primordial no estabelecimento desse tipo de equilíbrio, né? A FPE ela tem uma característica de ser curiosa. Tem uma dimensão de preocupação com o órgão. Então tem uma questão que é de uma vinculação da relação interinstitucional entre a FPE e o IPEA como organização, né? Que é uma relação muito pautada em torno, né, de a FPEA ser mais um elemento de fortalecimento do órgão. E tem uma outra funcional, que é a dimensão, né, de representação dos interesses dos servidores do órgão.
isso por si só já é gerador de conflitos em certas ocasiões. Essa conversa, acho que tem duas tensões no sentido de relações principais, né? Promover um bem-estar, né, para o país e para a sociedade como um todo. Então, essa é a parte de sintonia, tanto a missão, o objetivo do IPEA quanto da FPE são parecidos em relação a isso. Mas, claro que existe a tensão de uma relação de trabalhista, de sindical, né? Ou seja, né, caricaturando é patrão empregado, né? Não é exatamente porque o serviço público tem outra dinâmica. A FIPE ela tem uma dupla natureza, né? Ela é uma associação, inclusive ela nasce como uma associação de funcionários vinculados ao IPEA, que atende a muitas demandas do seu corpo técnico, diretamente ligadas às condições de trabalho dentro do IPEA, portanto, extremamente particulares com relação às questões que atravessam, né, os diferentes servidores IPEAnos. Mas a FIPEA também hoje ela tem uma atuação bem forte e destacada, debatendo os rumos da administração pública e do país, de uma certa forma, em interlocução com outras organizações sindicais, outras associações. A FIPEA faz parte de um corpo enorme de associações de servidores públicos de vários níveis, né, não só do federal. E ela está na arena política. Agora, com essa reforma administrativa dos servidores públicos, está muito na epiderme, né? Como essas relações de trabalho do Estado com seus servidores devem operar, né? O IPEA é um exemplo disso. Então, a FIPEA tem que ter uma atuação veemente, né, nesse sentido. Parte das nossas demandas são demandas comuns a outros servidores de outras instituições, e eu acho hoje que a FIPEA consegue, atuar e operar, né, politicamente essas duas frentes, entendendo que elas não são estanques. Eu não diria que a associação ela é o contraponto crítico da gestão do IPEA, porque há pontos de convergência relevantes para além da questão da divisão política eventualmente existente entre a direção do órgão e a direção da associação. Existem questões que são de interesse comum a todos, e frequentemente a associação e a gestão, né, a administração do órgão, trabalham juntos em torno de agendas que são do interesse do órgão, que são em torno dos seus servidores. A relação entre a FIPEA e o IPEA é algo um tanto curioso. Parte dos associados à FIPEA são diretores, eventualmente presidente do IPEA. E, eventualmente, a FIPEA tem que estabelecer uma relação de questionamento e confrontação com decisões de âmbito político e administrativo de diretores do IPEA, né, de presidência do IPEA, que também são, ao mesmo tempo, o seu próprio corpo associativo. Eu não diria que há uma oposição permanente entre a gestão da FIPEA e a gestão do órgão. Há frequentes momentos de colaboração, talvez mais frequentes, inclusive, do que momentos de oposição. Eu tive na gestão do IPEA e na gestão da FIPEA em momentos políticos diferentes. E, portanto, eu tive momentos em que, em princípio, eu era gestor e havia uma gestão da FIPEA composta fundamentalmente por um grupo político diverso, o grupo político ao qual eu pertenço, e vice-versa, né? Eu na FIPEA em relação à gestão do IPEA. E em ambos os momentos, eu diria que houve grandes iniciativas de cooperação e as duas organizações conseguiram se unir em torno de pautas que eram relevantes para o conjunto da comunidade IPEAna e conseguiram trabalhar juntas, né? Claro que também em ambas as situações houve seus momentos de crise, né, os seus momentos de luta aberta e explícita, inclusive, entre gestão do IPEA e gestão da FIPEA. A FIPEA
a meu ver, precisa se afirmar cada vez mais enquanto sindicato, né? Enquanto instituição política autônoma em relação às gestões e que não pode ter medo de conflitos e tensões. Melhorou ao longo dos últimos 10 anos que eu participei, agora na gestão atual. Acho que ela foi se estruturando administrativamente, em termos de processos internos, de uma maneira, eu acho que ela ficou mais robusta, eu acho, em termos de estruturação. Já que estamos tratando de memória, os funcionários da AFPEA merecem um lugar especial nesse processo, porque eles, na verdade, são a alma da instituição. Sem eles aí, nada andaria. A produção de conteúdo, eu tenho notado, né, no site da AFPEA, que o PE está se posicionando mais em publicações com coletivos de outras associações, né? Esse aumento de intervenções mais textuais, de ter uma sessão inteira sobre publicações, sobre Covid, né? Eu acho que também foi uma coisa boa que aconteceu. Acho que isso é importantíssimo que associações e estruturas sindicais produzam e publicizem esses conteúdos, porque, veja, me parece, eu tenho a sensação que tenho é que quase todas as organizações políticas produzem muito conteúdo, mas não formalizam esse conteúdo nem os tornam públicos. E isso é ruim, inclusive, para o processo de construção da memória. E isso é um dilema de quase todas as instituições políticas, né? Muitas têm uma capacidade enorme de fazer luta política, mas de produzir memória muito pouco a respeito daquilo que faz. E me parece que é muito acertado encarar essas duas frentes, embora seja muito desafiador. A AFPEA é uma organização que nasce do movimento de reconstrução democrática ali nos anos 80, certo? Então, a AFPEA, ela tem na sua constituição, no seu DNA, né, desde a sua origem, né, uma característica de ser uma organização que floresce, né, que surge ali no contexto da redemocratização, da luta pela democracia e com uma preocupação importante com a democratização, né, e com a democracia, com o Estado democrático de direito. Esse não é o DNA do IPEA. O IPEA é um órgão constituído pela ditadura militar e que tem um DNA tecnocrático. Uma lógica muito mais voltada para a busca da decisão tecnicamente correta e, portanto, pouco afeita ao debate democrático. Se o ataque à democracia, a democratização da esfera pública é um desafio, ela, ao mesmo tempo, ela funciona como nosso combustível, porque, veja, e aí é a dupla face do processo. Nunca foi tão importante que essas estruturas existam, né, como espaços coletivos de socialização, de interlocução e de construção, né, de pautas que passam a ser alvo de disputas na esfera pública. Então, nunca foi tão importante que essas instituições existam, né. Acho que isso está um pouco implícito até na forma como eu descrevi a minha relação com a AFPEA, né, como eu lidava com ela antes, como lidei a partir do momento em que vi um cenário de democratização, ainda que com muitas contradições e limites, começar a ruir. E quando isso começa a acontecer, bom, precisamos instrumentalizar o que a gente construiu até aqui para evitar, né, que percamos tudo, né, absolutamente tudo. Então, eu diria que dentro do IPEA, esse nosso DNA tecnocrático, ele ainda é bastante forte. Você ainda vai encontrar um setor importante de técnicos do IPEA que acreditam que mais em soluções técnicas do que em soluções politicamente
construídas num ambiente democrático, ainda que informadas tecnicamente, né, como seria o ideal. Né? Então, esse é um ponto sobre o qual eu diria que não há consenso e existe uma questão cultural entre as duas organizações que é divergente. Tem sido, inclusive, uma marca das últimas gestões, quer dizer, operar, tentando, inclusive, ampliar o número de pessoas efetivamente envolvidas nas atividades da AFPEA, né? Não apenas do seu corpo diretivo, entendendo que a associação forte é aquela em que o aspecto associativo se manifesta de forma concreta no dia a dia da instituição. Bom, antes de mais nada, é uma enorme satisfação participar da construção dessa memória, né? Como a gente é conhecido na esplanada, né, o pessoal mal vestido do IPEA. Pensar é bom, mas dói, né? Eu tenho um orgulho dessa entidade. Todos nós aqui temos, e muitos outros.